Bitcoin despencou. E agora a pergunta que está na cabeça de todo mundo é simples: isso aqui é o fim do ciclo ou é justamente a maior oportunidade do ano? Quando o mercado sobe, todo mundo vira otimista. Todo mundo fala que vai comprar na próxima correção, que vai ter paciência e que vai pensar no longo prazo. Mas quando a correção chega de verdade, quando o gráfico fica vermelho e quando o Bitcoin perde suporte e as altcoins começam a devolver semanas de alta em poucos dias, o psicológico do investidor muda. O investidor que dizia que queria comprar barato começa a sentir medo. O investidor que falava em oportunidade começa a olhar o preço de hora em hora. E aquilo que parecia uma chance começa a parecer uma tragédia. É por isso que esse é um momento tão importante. O mercado cripto não testa apenas conhecimento, ele testa a convicção, a paciência, a gestão de risco. E muita gente descobre no meio da queda que não tinha estratégia, tinha apenas esperança. E esperança, quando não vem acompanhada de método, vira armadilha. E aqui começa a diferença entre o investidor que sobrevive e o investidor que é engolido pelo mercado. O iniciante olha para a queda e enxerga apenas prejuízo. O investidor mais preparado olha para a queda e faz perguntas melhores. O que causou esse movimento? Foi um problema estrutural no Bitcoin? Foi uma mudança definitiva na adoção institucional ou foi uma mistura de medo macroeconômico, saída de dinheiro dos ETFs, liquidação, tensões geopolíticas e pânico psicológico? Inclusive, no vídeo anterior eu trouxe um vídeo falando sobre notícias dessa queda aqui do Bitcoin. Quem quiser assistir, ou espera até o final e clique no card do final do vídeo para assistir, ou ver aqui no link aqui embaixo nos comentários que vai ter um link desse vídeo. É muito importante, mas assista esse vídeo completamente primeiro e depois assista ao outro. Perceba isso, o preço caiu, mas a pergunta mais importante não é apenas quanto caiu. A pergunta principal é o que caiu. No cenário atual, vários fatores pressionam ao mesmo tempo. Primeiro, existe um ambiente global mais pesado para ativos de risco, quando há tensão geopolítica, incerteza nos juros e medos na bolsa. Os investidores tendem a reduzir exposições ao que é mais volátil. No caso, as criptos é o ativo mais volátil que existe no mundo. O Bitcoin, por mais maduro que esteja ficando, ainda é tratado por muita gente como um ativo de alto risco. Quando o medo sobe, muita gente vende primeiro ele e pensa depois. Segundo, os ETFs de Bitcoin passaram a pesar no sentimento de quem está investindo, né? Durante muito tempo, eles foram vistos como motor de entrada institucional. Mas quando os fluxos viram para a saída, o efeito psicológico é ao contrário. O mercado começa a se perguntar: os grandes estão saindo? O interesse institucional está diminuindo e o dinheiro novo secou? Mesmo que a resposta seja mais complexa do que isso, a narrativa sempre pesa. Terceiro, tivemos a venda de Bitcoin pela estratégia. É preciso cuidado para não cair em manchete sensacionalista. A venda foi pequena quando comparada ao tamanho total da posição da empresa, mas psicologicamente mexeu com o mercado porque a estratégia virou um símbolo de acumulação agressiva de Bitcoin. Inclusive, eu falo tudo isso, eu explico tudo isso no vídeo anterior. Assista ao final desse vídeo aqui. Quando uma empresa associada à ideia de nunca vender aparece vendendo, mesmo que pouco, o mercado reage. Não necessariamente porque a venda muda tudo, mas porque a narrativa dela muda. Agora, vamos separar as coisas. Uma queda forte no Bitcoin não significa automaticamente o fim de ciclo. O Bitcoin já teve várias correções violentas dentro do ciclo de alta. Quedas grandes aconteceram antes de novas pernadas de valorização. Isso não quer dizer que vai acontecer igual agora.
mas mostra que a volatilidade não é exceção no Bitcoin. A volatilidade é parte do jogo. O problema disso tudo é que muita gente entra no mercado só quando ele está eufórico. A pessoa compra quando todo mundo está falando, quando os influenciadores estão gritando algo absurdo, quando parece que a alta nunca vai acabar. Aí, quando vem a correção, ela descobre que comprou sem plano, sem caixa e sem entender o risco. Por isso, queda forte separa quem investe de quem apenas aposta no mercado. Então, para responder se é o fim do ciclo ou oportunidade, precisamos olhar para 3 camadas: o preço, a narração e o comportamento das pessoas. Preço, o que preocupa é a perda de suportes importantes e a força da queda. Quando o Bitcoin perde regiões psicológicas relevantes, ele ativa medo em cadeia. Os traders alavancados são liquidados, stop loss são acionados imediatamente. Investidores que compraram tarde entram em pânico e o movimento pode acelerar tudo isso. E queda forte costuma parecer infinita no meio do caminho. Não porque realmente vai cair para sempre, mas porque a liquidez some e o medo toma conta. A narrativa, o mercado mudou de Bitcoin vai subir para sempre para será que acabou? Essa virada importa, quando o otimismo extremo dá lugar ao medo extremo. Duas coisas podem acontecer. Ou o mercado está antecipando uma queda mais profunda ou está criando a assimetria que os grandes investidores gostam. É nos momentos em que quase ninguém quer comprar que surgem algumas das melhores oportunidades. Mas também é nesses momentos que o investidor sem preparo quebra. E no comportamento talvez esteja o ponto mais importante. Quem está vendendo? Quem está comprando? O varejo está em pânico, os institucionais estão reduzindo posições de formas permanentes ou apenas reajustando o risco. As baleias estão distribuindo ou acumulando mais em silêncio. E se você comprou tudo de uma vez lá no topo, a queda vai doer muito mais. Se entrou alavancado, a queda pode acabar com sua conta. Se investiu o dinheiro que precisava no curto prazo, a queda vira desespero. Mas se montou posições aos poucos, tem caixa, entende o ativo e não depende do dinheiro amanhã, o mesmo movimento que assusta o mercado pode virar uma grande oportunidade estratégica. Não estou dizendo para comprar agora, não estou dizendo para vender agora também. O que eu estou dizendo é que a queda forte exige método e não emoção. O Bitcoin deixou de ser arriscado? Claro que não. A emissão voltou a aumentar? Também não. O protocolo parou? Não. A rede deixou de funcionar? Não. A adoção institucional desapareceu para sempre? Não dá para afirmar isso. O que mudou foi o preço, o humor e o apetite pelo risco no curto prazo, e essa diferença é enorme. Por isso, nesse vídeo, eu quero te mostrar os dois lados, o cenário em que essa queda pode indicar um ciclo mais fraco e perigoso e o cenário em que essa queda pode ser uma das melhores janelas de oportunidades do ano. Mas antes, se você acompanha aqui o canal e quer entender o mercado cripto com mais calma, sem promessa milagrosa e sem desespero, já deixa aquele like e inscreva-se no canal. Também ative o sininho. Isso ajuda demais o YouTube a entregar nosso conteúdo para mais pessoas como você, que precisam olhar para o mercado com mais inteligência e com menos pânico. Agora, vamos para o ponto central. Quando uma queda deixa de ser saudável e passa a ser sinal de fim de ciclo. Você vai entender isso agora aqui no canal. Uma queda deixa de ser saudável quando ela vem acompanhada de perda de estrutura, fuga de liquidez e mudança clara de comportamento dos compradores. Não é apenas o candle vermelho que preocupa. O que preocupa é quando cada tentativa de recuperação falha, quando o volume aparece mais forte na venda do que na compra, quando suportes viram resistência e quando o mercado começa a precificar que qualquer alta é apenas oportunidade para vender.
Esse é o cenário mais perigoso. Se o Bitcoin tenta recuperar regiões importantes e falha várias vezes, e se ETFs continuam registrando saída forte, se o dólar ganha força, se o medo geopolítico aumenta e se a liquidez do mercado continua secando. Também se as altcoins seguem derretendo mais do que o próprio Bitcoin. Aí precisamos respeitar o risco. Não adianta ser torcedor. Mercado não perdoa quem confunde convicção com teimosia. Nesse cenário mais negativo, o Bitcoin poderia sim buscar regiões mais baixas antes de encontrar um fundo verdadeiro. Se isso acontecer, as altcoins podem sofrer ainda mais, porque em queda forte, o dinheiro primeiro busca proteção. O investidor vende o que é mais especulativo, reduz risco, sai de projetos menores e muitas vezes volta para stablecoins ou para o próprio Bitcoin. Por isso, quando o Bitcoin cai 10%, não é raro ver altcoins caindo 30%, 40% ou até mais, dependendo do tamanho do medo do mercado. Esse é o lado que muita gente não quer ouvir, mas precisa ouvir. Oportunidade não significa pressa. O fato de que um ativo ter caído não quer dizer que ele ficou automaticamente barato. Às vezes ele caiu porque estava muito caro, às vezes caiu porque o mercado estava alavancado demais. E às vezes caiu porque havia excesso de expectativa nele. E às vezes cai mais antes de voltar a subir. Então, se você está olhando para a queda pensando em comprar, a primeira pergunta não é: será que ele vai subir mais amanhã? A primeira pergunta é: se cair mais, eu aguento? Eu tenho caixa sobrando na corretora ou na minha carteira cripto? Eu tenho algum plano? Eu estou comprando porque eu estudei? Ou porque estou com medo de perder a oportunidade? Porque o Bitcoin costuma ser mais odiado justamente perto dos momentos em que o risco-retorno começa a ficar mais interessante. Quando o mercado está no topo, todo mundo quer comprar. Quando o preço cai, poucos têm coragem. Só que o investidor inteligente sabe que o preço e o sentimento normalmente andam lado a lado em direções emocionais. Na euforia, o risco aumenta e parece pequeno. No medo, o risco pode diminuir e parecer gigantesco. E aqui entra um ponto muito importante. O Bitcoin continua sendo um ativo escasso, global, descentralizado e com uma narrativa que, apesar das quedas, segue muito forte ao longo prazo. Bancos, gestoras, empresas, investidores institucional já entenderam que ignorar o Bitcoin ficou mais difícil ao longo do tempo. Mesmo quando existe saída de curto prazo, como aconteceu agora. Isso não apaga a mudança estrutural que aconteceu nos últimos anos. O Bitcoin saiu de um nicho pequeno e virou um ativo observado por Wall Street, governos, fundos, empresas e investidores do mundo inteiro. Essa é a parte que o investidor precisa equilibrar. No curto prazo, pode ter medo, queda, liquidação e pânico. No longo prazo, a tese pode continuar viva. O erro é misturar os dois extremos. Quem olha só para o curto prazo acha que tudo acabou. Quem olha só para o longo prazo pode ignorar os riscos reais no caminho. O investidor mais preparado respeita os dois lados, os dois extremos. Uma estratégia possível é dividir as entradas. Em vez de tentar acertar o fundo com uma compra só, o investidor pode separar o capital em partes. Uma parte para uma primeira entrada, outra para uma queda maior, outra para uma capitulação mais forte e outra para o caso de o mercado recuperar e confirmar a força novamente. Assim, você não fica paralisado esperando o fundo perfeito, mas também não se coloque em alto risco comprando tudo de uma só vez. Outra estratégia é observar a confirmação. O Bitcoin precisa mostrar força, não apenas promessa. Recuperar suporte perdido, formar fundos mais altos, reduzir pressão vendedora, voltar a atrair fluxo e mostrar reação em regiões importantes.
não sinais melhores do que simplesmente um candle verde isolado. Um dia de alta, depois de queda forte, pode ser apenas um repique. Uma mudança de estrutura é muito diferente. Também é importante olhar para as altcoins com muito mais critério em momentos de queda. Projetos fracos são revelados. Moedas sem fundamento, sem comunidade real e sem liquidez, também sem narrativa forte, podem não voltar novamente a subir. Já projetos sólidos podem sofrer junto com o mercado, mas continuam construindo. É por isso que queda não é hora de sair comprando qualquer coisa só porque caiu muito. É hora de separar oportunidades de armadilha. Então, voltando à pergunta do título, Bitcoin despencou? É o fim do ciclo ou a maior oportunidade do ano? Você vai ficar sabendo essa resposta agora. Essa é a parte talvez mais importante desse vídeo. Fique atento e assista até o final. Se o Bitcoin continuar perdendo estrutura, se os fluxos continuarem negativos, se o medo macroeconômico aumentar e se não aparecer força compradora, o cenário pode ficar mais perigoso. Nesse caso, proteger capital, evitar alavancagem e esperar confirmação podem ser mais inteligentes do que tentar bancar o herói. Mas se essa queda for uma limpeza do mercado, se o pânico estiver exagerado e se grandes players voltarem a acumular, também se os ETFs estabilizarem e o Bitcoin recuperar regiões importantes, então muita gente vai olhar para trás e perceber que teve medo extremamente na região que deveria ter estudado mais. Por isso, minha opinião é a seguinte: eu não traria essa queda como fim definitivo de ciclo de confirmação, mas também eu não trataria essa queda como compra automática sem estratégia. Para mim, o melhor caminho é respeitar o risco, acompanhar as próximas confirmações e, se for comprar, comprar com planejamento, gradualmente, não com emoção. Tenha caixa, não use dinheiro que você vai precisar amanhã. Evite alavancagem e não compre só porque caiu. Não venda só porque assustou. Olhe para seu prazo, para seu risco e para sua convicção. O mercado cripto pode oferecer grandes oportunidades, mas só para quem consegue continuar no jogo depois das quedas. Agora eu quero saber de você. Você acha que essa queda do Bitcoin é o fim do ciclo ou a maior oportunidade do ano? Comente aqui embaixo a sua opinião, porque eu quero muito saber como você está enxergando esse momento do mercado. E se você quer acompanhar análises sinceras sobre bitcoins, altcoins e o mercado cripto no geral, inscreva-se no canal. Deixe seu like e ative o sininho. Isso fortalece demais o canal, ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas como você. E lembrando, nada aqui nesse vídeo é recomendação de investimento. É conteúdo educativo e minha opinião sobre o mercado. Estude, faça sua própria análise e nunca coloque o seu futuro financeiro em risco apenas por impulso. Agora, lembre-se sempre que a verdade liberta, o conhecimento protege, mas somente a descentralização salva.